Eu tenho umas vezes que a minha mãe, quando era pequena, me batia. Minha mãe, na época, não tinha Jesus, ela batia feio. E na hora que ela levantava, ela batia com uma régua. E na hora que ela levantava a régua, irmão, a régua naquela época de madeira, eu já caía, fingia que estava morto. Porque eu sabia que ela parava. Na hora que ela levantava a régua, eu me jogava. Aí eu quase... Não, eu não vou falar. Pode ter muito na cabeça, irmão. Vai ser usado contra mim. Então é melhor não falar nada. Passou tudo feliz, irmão, quando vi a fraqueza da gente. Aleluia. Então tem uns que são mais fáceis, irmão. A presença, a nossa presença se torna desprezível. Eu quero falar uma coisa para você. A nossa presença, ela precisa se tornar dessa forma, para que o poder de Deus seja mais claro e mais forte, não. Nesses dias eu quero falar para você, eu estava no aeroporto, aqui na Navegantes. E eu embarquei de Guarulhos para Navegantes com um cantor bem famoso, eu não vou falar o nome. Dá vontade. Eu não vou falar. Mas ele andava assim. Ele desceu do avião assim. Com a Bíblia. E eu me senti assim, Deus, se isso é santidade, eu estou em pecado. Estou em pecado. E eu viajei, a viagem todinha, fiquei assistindo jornal dentro do avião. E o irmãozinho ali, que cobra 40 mil, 50 mil, estava assim. E cheio de gente à sua volta. Mas ele assim, e naquela viagem não vem nada, irmão. Deu uma raiva tão grande. Assim, Senhor, se é por causa de Bíblia, aí você comentar a minha. E é para andar no peito, eu gosto também, Senhor. Eu comecei a ver aquilo ali, mas é o que a Bíblia fala, que homens que usam a aparência de piedade como fonte de lucro. Quer demonstrar uma coisa, mas por dentro, irmão, as suas fraquezas estão sendo governadas pelo pecado. Eles perderam em algum momento o governo do Espírito, há um poder neles, mas estão sendo governados segundo a sua própria paixão, a sua própria vontade. E usam de uma aparência de piedade. Não, era coisa linda. Coisa linda. Andava no aeroporto assim, parecia que era um santo. E você sabia? Não podia, tinha que ser só aparência, senhor. Porque é impressionante como Deus, as palavras que Deus falou para Paulo são tão importantes nos nossos dias. Ah, qual é o problema, pastor? O problema é que se nós não vigiarmos, nós fazemos a mesma coisa. Não pense você que a visão aí, que você vai crescer, receber revelações de Deus. Se você não entrar nesse lugar de graça, não compreender o que é graça de Deus, você não vai andar também, talvez, com uma Bíbliazinha na mão e vai ficar andando com a aparência bonitinha. Enquanto caem nos seus corpos 40, 50 mil e almas sobem para o céu, libertas como na Idade Média. Irmãos, os problemas só se repetem com máscaras diferentes, com aparência diferente. O que nós estamos vendo nossos dias já aconteceu em outras épocas, somente com intensidades diferentes. O mesmo, você pode ter certeza de uma coisa, irmão. No momento que Deus se prepara para levantar uma geração de poder, o diabo está se preparando para destruir uma geração de filhos que está sendo o alvo dessa revelação, dessa graça de Deus. O diabo sabe melhor que muito crente. O diabo sente na hora que Deus está preparando toda vez. E o diabo sentiu, através das profecias. Ele sabe das profecias. Nos tempos da história, que Deus estava para levantar uma geração chave na história, como a nossa, sempre Ele se levanta para matar, sem piedade, aqueles que estão sendo alvos dessa graça. Então não pense você que vai ser diferente nos nossos dias. Talvez esse homem
Esse homenzinho que estava ali, assim, talvez ele era um alvo dessa graça, mas ele se perdeu. Em algum momento ele se perdeu. Em algum momento ele se perdeu diante das suas fraquezas. Ele deixou a sua fraqueza governá-lo. Enquanto a sua fraqueza era para levá-lo para a presença de Deus. Você quer tocar por 50 mil? Ele devia correr para a presença de Deus e falar: Deus, eu estou sendo tentado a tocar por 50 mil. Adorar por 50 mil. Ele devia fazer isso. Mas a sua fraqueza. Não pense em você que você vai ser diferente, irmão. Se você não entrar nesse ambiente da graça, se você não entender que a graça é mais do que um favor imerecido. A graça veio para restaurar uma conexão que nós perdemos com Deus, para lidar com tanto poder, com tanto sobrenatural. Se nós estamos abrindo uma picada, se nós estamos abrindo uma avenida para os nossos filhos caminharem, uma das coisas que nós precisamos fazer, que nossos filhos compreendam, é a respeito da graça. Senão eles correm o risco de pegar impérios na mão e perderem tudo da noite para o dia. Eles correm o risco de pegar avenidas abertas e destruí-las. Por não entender que tudo aquilo ali que está acontecendo não é fruto deles, mas é resultado de uma manifestação de um governo do Espírito. A igreja, uma igreja de poder, é uma igreja que as fraquezas não são escondidas. É uma igreja que, quando as fraquezas não são escondidas, o pecado não tem vitória, e há um choro de arrependimento constantemente. E é o que gera e move o céu. São lágrimas de arrependimento. Não são homens se vangloriando. Deixa eu falar para você. Paulo orou por 3 vezes para a remoção do seu espinho. Mas o espinho servia para manter no propósito. Repita aqui comigo: meu espinho serve para manter-me no propósito. Você deve agradecer a Deus por ele. Porque toda vez que você se mexer, vai doer. E você vai lembrar quem você é. Que você é filho. Que você é representante de alguém. Que você veio para representar algo. Veio para manifestar algo. Existe um processo. Irmãos, eu quero falar para você a diferença entre espinho e cálice. Paulo, naquele momento, eu falei para você, estava acontecendo um divisor de águas na vida de Paulo. Paulo orou por 3 vezes, ele entendeu e não orou mais. Eu não sei quantas vezes você vai ter que orar. Quanto esse período dos 3 vai durar na sua vida. Oxalá todos nós tivéssemos passado desse lugar já. A realidade da igreja seria outra. Mas Deus está, no momento que Deus falou: a minha graça te basta, ele falou uma coisa depois. Ele falou assim: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder que habita em você que está sendo aperfeiçoado. Mas há um outro nível. Jesus experimentou, assim como Paulo, tanto o espinho quanto o cálice. Jesus no Getsemane orou também por 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. O espinho, irmão, é colocado em você sem você querer. Deus não perguntou para Paulo: Paulo, você quer um espinhozinho? Você tem uma fraqueirazinha, Paulo? Você quer um espinho para te ajudar? Não. Deus levou Paulo para um outro lugar e colocou um espinho, sem ele aceitar ou não. O espinho é colocado, irmão. Não depende da nossa vontade. E o espinho trata do seu aperfeiçoamento. Agora o cálice, você o toma voluntariamente. O cálice é um outro nível. É um outro nível de homem de Deus e mulher de Deus. O cálice é para aqueles que não somente estão sendo aperfeiçoados, mas entenderam já que o corpo de Cristo precisa ser aperfeiçoado. E agora então eles olham para os filhos espirituais, filhos biológicos, e olham as fraquezas deles, e tomam as fraquezas sobre si, como Cristo tomou.
Cristo tomou a minha fraqueza, a sua fraqueza, para que nós pudéssemos andar numa outra dimensão. É a grande diferença entre espinho e cálice. O que a graça vai nos levar a entender isso. O que a graça vai fazer e você entender. Irmão, eu tenho 2 filhas. Às vezes, elas chegam para mim, pai, me dá isso. Irmão, são coisas boas. Por isso que às vezes até vontade de dar. Mas eu não posso dar. Porque se eu der, vai fazer mal para elas. O que Paulo estava orando não era algo ruim. Era bom. Muitas das suas orações que não estão sendo ouvidas são boas. Mas você não as recebe. E nós continuamos insistindo. E talvez você vai ter que chegar na hora que Deus vai falar para você, basta. Porque a minha presença é suficiente na sua vida. A minha presença, ela se torna suficiente quando você começa a entender isso. Quando, por exemplo, que a oração de Daniel foi ouvida? No capítulo 9 de Daniel, Deus diz que Daniel se tornou um homem muito desejável quando ele começou a receber as revelações de Deus e começou a se aplicar na sua presença para compreender a vontade do Senhor. Deus fala para Daniel, Daniel, no momento que você chegou na minha presença, para saber da minha vontade, para entender a minha vontade, você se tornou um homem muito desejável. E as suas orações começaram a ser ouvidas. Talvez nós precisamos parar de pedir algumas coisas para Deus e pedir para Deus entendimento da sua vontade. Eu quero falar para você que Paulo orou isso no primeiro capítulo de Colossenses. Ele orou, eu oro pelos meus filhos para que Deus dê o conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que eles fluam e andem de forma digna na presença de Deus, frutificando em tudo e gerando prazer no seu Deus. Homens que se tornam desejáveis para o Senhor. Vamos lá, já estamos terminando. Fica tranquilo. O Espírito de Paulo indica uma reação de natureza, da sua própria natureza. Abra lá comigo, 2 Coríntios, para nós terminarmos. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Tem 2 textos que nós vamos ler. Aleluia. Paulo fala assim, quisera eu me suportar um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo, que é Cristo. Quando que um homem entra nessa loucura? Paulo está falando que um evangelho como esse, ele é uma loucura. Porque ele não trabalha mais para si. Ele trabalha para apresentar uma noiva, uma virgem, diante do Senhor. Ele está falando, entendam isso é uma loucura. Para um homem natural entender. Suportai-me, pois, na minha loucura, no meu trabalho, na minha fadiga, dia e noite. Porque eu trabalho para apresentar a vocês o que eu tenho tomado sobre mim, além dos espinhos. Eu tenho tomado o cálice das suas fraquezas para completar no meu corpo os sofrimentos de Cristo. É para apresentar os meus filhos como uma virgem pura diante do seu noivo. Paulo está manifestando aqui o propósito da igreja. O propósito de Deus para a vida dele, para a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, que sonha em fluir no poder de Deus. O poder leva o homem, quando pela graça, para entender que ele está trabalhando, para apresentar a igreja como uma virgem diante do Senhor. Mas o poder também pode fazer com que você destrua a igreja, que você julgue as pessoas, que você maltrate a igreja, com sentimento de indignação, e mesmo assim, fluindo poder, você possa tocar nela, destruindo, batendo em pessoas. Ah, mas por que não fazer isso? Porque Paulo decidiu, através da graça, que a presença dele fosse desprezível. Com tanta revelação, com tanto poder, Paulo chegou diante dos seus filhos, e ele falou, eu temo de
quando eu for visitar vocês, Deus vai me humilhar mais uma vez, porque é assim que Deus usa os homens. Não é chegando e falando, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, não. Deus vai usar, ele sabia que Deus ia fazer ele chorar de novo pela igreja. Porque era a virgem que Deus estava procurando. Agora, abra lá Colossenses 1:24. Agora é o último mesmo. De verdade. Agora é a verba. Um dia, você não precisa abrir também, mas em Mateus 20, 22 e 23, os discípulos estavam brigando com o Senhor, discutindo entre eles, para ver quem quer ser o maior, para ver quem quer sentar à direita ou à esquerda no reino de Deus. E Jesus falou, quanto ao sentar na minha direita, na minha esquerda, não compete a vocês saber, mas o meu Pai. E Jesus começou a falar com eles a respeito do seu cálice. E eles falaram para o Senhor Jesus, nós deveremos o seu cálice. Eles foram de um polo ao outro, um pela busca da fama e do poder, e outro por tomar um cálice, que eles conheciam ainda. E Jesus falou, quanto ao cálice, vocês podem tomar, porque voluntariamente todo mundo pode tomar. E eles tomaram, porque um foi cerrado no meio, um foi jogado no óleo quente, um foi crucificado de cabeça para baixo. Todos eles tomaram o cálice do aperfeiçoamento da igreja. Como também Paulo tomou. Depois que Paulo, ele entendeu a graça. Ele entendeu a graça depois dessa grande revelação que ele teve, quando foi levado ao terceiro céu. Paulo escreve uma coisa em Colossenses. Colossenses 1:24. Que diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Você começa a perceber como a mentalidade de Paulo mudou. Anos depois que ele escreve as experiências que ele estava tendo com os coríntios, ele agora escreve à igreja de Colosso para demonstrar agora uma nova mentalidade. Uma mentalidade totalmente tomada e governada pelo Espírito. Eu estou suportando em mim o restante das aflições de Cristo por amor à igreja. Não se trata mais agora de querer poder, de querer se apresentar como um homem poderoso. Agora Paulo já entendeu. Paulo já havia entendido que ele estava exercendo o ministério para completar algo que Cristo começou. Nós somos chamados para completar algo. Por isso que a criação, ela geme com uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a criação sabe que o que vai completar e consumar o propósito são os filhos. Os filhos de Deus vão completar a sua obra. Por isso que há uma expectativa em cima de você. Por isso que quando você anda na rua, irmão, há toda uma expectativa. Por isso quando você vai pregar, tem a oportunidade de pregar, pregue como se fosse a última vez. Quando você vai falar, vai ensinar algo, seja para 2, 3, 10 pessoas ou uma multidão de pessoas, pregue com a mesma intrepidez, com a mesma convicção. Por quê? Porque pode ser a última vez que você esteja cooperando com esse propósito. Leve a sério o seu chamado. Eu estou apelando essa manhã para você levar a sério o seu chamado. A você, para levar a sério, conhecer todas as suas fraquezas. Para você não correr um risco no meio do caminho, no meio do trabalho, descobrir que trabalhou em vão. Porque toda a glória que você experimentou até hoje, você tomou sobre si. Conheça cada uma delas. Cada uma delas. Se for para se vangloriar, diz Paulo, eu não vou me gloriar em outra coisa, a não ser nas minhas fraquezas. Eu quero falar para você que não haveria cruz se não houvesse alguém disposto a
a tomar sobre os seus espinhos e o cálice. Ele manifestou a maior compreensão da graça de Deus. No momento que todos o deixaram, ele falou, eu não estou só. Ele entendeu a graça. Ele entendia a graça. No momento que talvez na sua mente de filho de Deus, ele podia pensar em reagir a alguma coisa, ante ao sofrimento da cruz, foi colocado em uma coroa de espinhos. Talvez em cada pensamento, em cada desafio que os homens estavam dando para ele, tu és filho de Deus, pense que o Pai envia anjos para te livrar da cruz. Ele tinha uma coroa de espinhos na sua cabeça para lembrar do propósito de Deus. Lembrar das fraquezas que ele tomou sobre si. Ele tomou o cálice e tomou os espinhos. Em nome de Jesus. Vamos se levantar?